Bom dia, a paz do Senhor a todos. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e atual que todos nós precisamos, que é sobre a paciência. A paciência evitando as dissensões. O tema está em Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Se você quiser me acompanhar, pode pegar e abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Esse escritor, Tiago, era o meio-irmão de Jesus. Ele era pastor da igreja de Jerusalém. E essa carta é uma epístola universal. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, pedindo-Te perdão dos nossos pecados, por atos, pensamentos e palavras. Que o Senhor venha nos encher da Tua sabedoria, Senhor. Que venha, Senhor, do Teu conhecimento, da Tua graça, da Tua revelação, para que possamos entender sobre este tema importante que é citado na Bíblia, nos orientando como nós devemos proceder aqui na terra. Paciência evitando as dissensões. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, abençoando os lares dos ouvintes, abençoando as famílias, curando todos aqueles que estão enfermos, trazendo a paz que excede todo entendimento, gerando esse fruto do Espírito, que é a paciência, que é contrário às dissensões, o fruto da carne. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Tiago capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Diz assim a Sagrada Escritura: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quando nós lemos no versículo 7 de Tiago capítulo 5, pacientes até a vinda do Senhor, vamos explicar. A volta de Jesus está próxima, estamos vendo os acontecimentos aí. Ele virá como juiz para castigar os ímpios e recompensar os justos e livrá-los das injustiças que sofreram. Isso está no versículo 9. A paciência é a virtude de suportar a injustiça, o sofrimento, as aflições, confiando a nossa vida na mão de Deus, tendo fé nele para corrigir todas as coisas na sua vinda. Então não temos que nos queixar, não temos que dar o troco quando sofremos injustiças. Temos que esperar no Senhor, porque Ele quem fará isso. Ele é o grande juiz e Ele está à porta. No versículo 9, o juiz está à porta. O motivo da nossa paciência e perseverança na fé é a vinda iminente do Senhor Jesus. Ele está à porta. É possível que esta porta não se abra até amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano, mas pode abrir-se a qualquer momento. Espere com paciência no Senhor. No versículo 11, falando da paciência de Jó. A paciência seria melhor interpretada por
perseverança ou resistência. É perseverar em meio a todas as provações sem perder a fé em Deus. Essa paciência brota de uma fé que triunfa até ao fim entre os sofrimentos. O fim das provações que o Senhor enviou a Jó revela que, em todas as suas aflições, Deus cuidava dele e o sustentava na sua misericórdia. Tiago faz-nos saber que Deus tem cuidado de todo o seu povo, que nos sofrimentos ele o sustentará com amor e misericórdia. Então, espere no Senhor, tenha fé. Então, essa paciência, ela deve ser praticada por nós crentes, nesses dias trabalhosos que estamos vivendo, nesses dias difíceis. A impaciência é uma das características da vida moderna. E a paciência, ela é produzida em nós pelo Espírito Santo, à medida que nós permitimos que a imagem de Cristo seja formada em nós. A paciência, ela não é transferida de uma pessoa para outra, não é transferida de pai para filho, não é. As pessoas, sobre a impaciência, elas estão a cada dia mais ansiosas, estamos vendo isso, o que contribui para o aumento das dissensões, divisões. Basta ler os noticiários para vermos casos de brigas, confusões. Muitas desses casos acabam em tragédias e famílias destruídas. Por isso podemos de imediato perceber a relevância do que nós vamos estudar hoje, meditar sobre a paciência, como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. A paciência é um ato de resistência à ansiedade. A paciência como fruto do Espírito. A paciência, o fruto do Espírito, nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão a cada dia mais ansiosas, mas o que tem aspecto do fruto sabem esperar em Deus com tranquilidade. Isso está em Salmos, capítulo 1, Salmos, capítulo 40, versículo 1. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O nosso maior exemplo de paciência está em Deus. Ele é longânimo para com os homens, esperando que ninguém se perca e que todos venham à salvação. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos ouçam o Evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. Isto não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação divinas, tal pessoa permanecerá perdida. Ó Senhor. Moisés, ao ter o encontro com o Senhor no Monte Sinai, ele declarou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Isto está em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Diz assim a nota desse versículo: o Senhor é um Deus cuja compaixão, bondade e perdão se unem com a verdade, a santidade e a justiça. Pelo fato de Deus ser misericordioso e compassivo, Ele não castigará ninguém,
a não ser que, e até que, rejeitem e desprezem o seu amor compassivo e longânimo. Então, nós temos um Deus misericordioso, de longo ânimo para conosco, mas nós temos que ter fé nele para suportarmos as aflições, as tentações e esperar nele. Como nós falamos no Salmos 40, versículo 1, esperai com paciência no Senhor. Vamos agora falar sobre a paciência e a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação, pois se esquecem do que Jesus nos ordenou. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Isso está em Mateus 6, 25. Ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento. Porém, Deus não quer que seus filhos vivam com um coração perturbado, ansioso. Ele falou isso em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? A paciência, fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Os sofrimentos não são para nos destruir, mas servem para nos lapidar, para tornarmos mais pacientes e perseverantes. Vamos ler isso em Hebreus capítulo 12, dos versículos 7 a 11. Hebreus capítulo 12, dos versículos 7 a 11. Diz assim a Sagrada Escritura: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus. Vamos lá. Precisamos aprender com paciência e tranquilidade em Deus, tendo a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso está em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e finalmente levar a efeito a nossa glorificação. Quando lemos todas as coisas, não incluem os nossos pecados e nossa negligência. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Não podemos sair pecando, negligenciando a palavra, porque alegando que Deus vai transformar isso em bem, não. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Então, tudo que passamos por lutas, provações, leva a termos as características de Jesus. Nós não vamos morrer nas aflições, nas tentações, nas provações,
Não, nós não vamos. Nós sabemos que Cristo está em nós, nos aperfeiçoando, nos alinhando com Cristo. Está nos conformando à imagem de Cristo. É para isso. A luta, a guerra, a tribulação. Então nós temos que esperarmos com o Senhor, esperarmos em Deus e com o Senhor a resposta, porque é Ele que vai dar a solução. Amém? E Jó, exemplo de paciência em meio à dor. Jó é um exemplo de paciência, fé e persistência diante das tribulações. Ele perdeu em um único dia os seus filhos, os seus bens e a sua saúde, mas não perdeu a sua fé em Deus. Olha só que importante. Em meio à dor de tão grandes perdas, ele declarou, eu gosto muito desse versículo que está em Jó 19:25, receba. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Espere você também. Se você está enfrentando alguma situação adversa, tenha fé. Não perca sua paciência. E em tudo, dê graças, pois neste mundo tudo é passageiro. Até mesmo as aflições. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de todo o seu povo. E em tudo temos que dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Para o mundo isso parece loucura, mas nós crentes em Jesus sabemos que em tudo devemos dar graças. Tiago, ele começa a carta encorajando os leitores que aceitem com alegria as provações que são permitidas por Deus para dar-lhes maturidade. A partir daí, passa a mencionar as fontes que nos permitem suportar as perseguições duras e continuadas. Tiago adverte os ricos que oprimem os pobres. Os ricos que hoje vivem na opulência enfrentarão com certeza o juízo por maltratarem os inocentes. Neste clima, os crentes devem ser pacientes, mantendo-se firmes até a volta do Senhor. A certeza de que o juiz está às portas nos conforta e nos encoraja. Entre mentes, os crentes podem encontrar conforto no exemplo de outros, como em Jó, que viveu o sofrimento e emergiu da experiência da misericórdia de Deus. Na medida que perseveramos, devemos permanecer inabalavelmente comprometidos em falar e viver a verdade. Os crentes também dispõem do recurso da oração. Quando oferecida por uma pessoa justa, produz efeito grande e poderoso sobre a nossa experiência aqui e agora. Finalmente, cada um de nós é um manancial para os outros. Quando uma pessoa se extravia, devemos buscá-la e trazê-la de volta para uma vida em consonância com a verdade de Deus. Vamos agora falar sobre as dissensões. Exemplos bíblicos de impaciência. A falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e a falar o que não devemos. Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram extremamente pacientes e impacientes. A primeira da lista é Sara. Devido à sua esterilidade e idade avançada, ela é tomada pela impaciência e decide agir por conta própria, oferecendo a sua escrava Agar
a Abraão, para que ele tivesse um filho com a escrava. Esperar com paciência até que as promessas de Deus se cumpram não é fácil. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, a fim de que não venhamos a tomar decisões por nossa conta. Isso está em Efésios 5:18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito é todos os dias, continuamente, enchermos do Espírito Santo. Outro episódio de impaciência, o que serve de lição para nós, é o caso de Saul. O Senhor havia ordenado que ele ficasse em Gigal até a chegada de Samuel. E Saul esperou durante 7 dias, mas depois perdeu a paciência e ofereceu ele mesmo os holocaustos. Essa era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes. O texto bíblico afirma que, acabando ele de oferecer sacrifício, Samuel chegou. A impaciência de Saul e a sua desobediência o levaram a perder o trono e a sua alma. Isto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, dos versículos 1 a 14. Então, 1 Samuel 13, do 1 ao 14. Se os irmãos desejarem ler depois, vamos lá. Deixe de lado toda a dissensão. Se uma igreja há brigas e divisões, isto mostra que os crentes são carnais. Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Quantos quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersadas por causa de contendas? Paulo, em Romanos, capítulo 16, versículo 17, ele exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam promovendo dissensões e escândalos, a fim de se apartarem deles. Não se associe com aqueles que promovem disputas. Vamos ler Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. É uma exortação de Paulo aos romanos. Não se associe com aqueles que promovem disputas. Siga a orientação de Paulo e fuja destes. Onde há dissensões, não existe vencedor, pois todos saem perdendo. Jesus disse que todo reino dividido não subsistirá, por isso tenhamos cuidado. Mateus 12, 25 diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastador, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ser paciente e manso não é sinal de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam. Mas paciência e mansidão são exemplos de força e maturidade. Evitando o partidarismo. Em toda forma de partidarismo, existe sempre interesses que visam apenas o bem de alguns. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, mas para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. João 17, 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe a palavra? Que venhamos a fazer tudo o possível para manter o vínculo da paz e não deixar que as disputas e
Partidarismos venham macular a igreja do Senhor. Paciência, a prova de espiritualidade e maturidade cristã. Pacientes até a volta de Jesus. Tiago consolou os irmãos que estavam sofrendo com a opressão dos ricos e injustos, afirmando que a vinda de Jesus estava próxima. Se você está sofrendo e enfrentando alguma situação de injustiça, não se desespere, pois em breve Jesus voltará e dará fim a toda dor, sofrimento e injustiça. Nós lemos Tiago 5,7, vamos repetir. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Um dia todo sofrimento chegará ao fim, pois o justo juiz voltará para julgar toda a injustiça, para fazer os irmãos crescerem em esperança e longanimidade. Tiago utiliza também o exemplo do agricultor. O lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ele precisa esperar com paciência até que a semente germine, a árvore cresça e apareçam os frutos. Quando a paciência é provada. Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas, mas quem acredita e aguarda a vinda gloriosa de Cristo não se exaspera. O Senhor prova a paciência e a fé dos seus filhos. Ele provou a paciência e a fé do seu amigo Abraão. O patriarca teve que esperar muitos anos até que a promessa de ter um filho com Sara se cumprisse. Depois ele foi novamente provado quando o Senhor pede que ele lhe ofereça Isaque em holocausto. Se você está sendo provado, não desanime, permaneça firme no Senhor. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejas por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Devemos regozijar-nos nas nossas muitas provações, porque, permanecendo fiéis a Cristo em meio a elas, isso purificará a nossa fé e resultará em louvor, glória e honra na vinda do Senhor Jesus. O Senhor, Ele considera nossa perseverança nas provações e na fé nele, preciosas e de valor inestimável por toda a eternidade. Tudo passa, meu irmão, minha irmã. Se você está sendo provado, não desanime, permaneça firme no Senhor. A maturidade cristã. A paciência é uma característica da maturidade, do crescimento espiritual. O crente que não ora, não jejua, não medita na palavra de Deus, não pode alcançar a maturidade cristã. Sem disciplina, o crente permanece imaturo. Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo define as pessoas maduras que possuem a plenitude de Cristo, e os meninos que são instáveis quando têm uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Infelizmente, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual. Não crescem, ficam baixinhos, anãos. Estes, além de não experimentarem um desenvolvimento espiritual saudável, estão sempre envolvidos em confusão, pois são impacientes. O crente maduro permanece firme diante das perseguições e aflições.
Tomemos como exemplo os profetas do Antigo Testamento, pois alguns deles sofreram terríveis perseguições por causa do nome do Senhor. Jeremias muito sofreu, mas permaneceu firme, não perdendo sua esperança e crendo nas misericórdias de Deus. Concluindo, que venhamos crescer em graça e sabedoria, buscando desenvolver o fruto do Espírito e deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve Jesus voltará. Os que primaram por uma vida cheia do Espírito Santo receberão o seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã estudamos um tema muito importante para os dias atuais, que é sobre o fruto do Espírito, paciência, que significa longanimidade, perseverança e firmeza. Queremos estar longe da ansiedade, Senhor, porque ela traz perturbação interior, traz incerteza, traz medo, Senhor. Queremos ser como Jó, o exemplo típico de paciência, porque ele teve fé e persistência diante das tribulações, e vemos a recompensa que o Senhor deu a Jó. Pai, não queremos a impaciência e desobediência de Saul, que por causa disso ele perdeu o trono e a sua alma. Senhor, queremos ser pacientes, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nesta manhã, Senhor, te peço essa bênção especial, Senhor, sobre todos os ouvintes, ó Pai. Que o Senhor venha trazer paciência nos momentos de tribulações. Que possam esperar no Senhor com paciência, sabendo que o Senhor Jesus está às portas e o Senhor é o grande juiz. Pai, em nome de Jesus, abençoa os dias que vêm pela frente, Senhor. Sabemos que são dias difíceis, trabalhosos. Vem nos guardar do mal, nos livrar, Senhor. Vem gerar em nós o fruto do Espírito, paciência, Senhor. Vem gerar em nós as características de Jesus, Pai. Vem nos conformar à imagem do Senhor Jesus aqui na terra, para que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Para que todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abençoa, Senhor, os pastores, presbíteros, diáconos, os homens de Deus, as mulheres de Deus que servem na casa do Senhor, que o Senhor possa encher de alegria por estarem servindo ao Senhor. Ó Deus, nos abençoa, nos livra de todos os males, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Fique com Deus e tenha um bom dia.